Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Teve um dia dessa semana, durante o almoço, que ficou eu e as meninas do trabalho rememorando algumas coisas de um passado distante. Pelo menos no meu caso, porque eu já tô meio velha, né? De quando a gente era adolescente e existia uma coisa chamada matinê. Eu não sei se vocês pegaram isso. E talvez nem exista mais, né? É tipo uma night. Só que começava, sei lá, 6 horas da tarde, 5, 6, 7, depende. E terminava antes da meia-noite. É coisa pra adolescente mesmo. E eu não falei nada durante o almoço, porque eu tava adorando as histórias todas da mesa, as coisas que as meninas estavam falando, mas depois eu fiquei pensando nas minhas histórias. E eu nunca fui muito de discoteca, nights, festas, de forma geral, pra ser sincera. A não ser que fosse casamento ou algo fechado, só com gente conhecida, sabe? Tipo festa de aniversário, no play de alguém, coisas assim. Isso eu adorava. Mas eu ia nessas matinês lá do Rio de Janeiro, eu conhecia pelo menos aí umas 3 ou 4. E fazia parte da brincadeira, do convívio. Enfim, eu tinha que ir. Não dava pra não ir, era o convívio da época. Não tinha, vamos combinar aqui que não tinha celular, gente. Não tinha computador, não tinha nada disso. Era a graça da galera. E 2 coisas me vieram à cabeça quando eu pensei nessa fase. A primeira é que por um breve instante da minha vida eu fui promoter. Ou tentei ser, porque a ideia era entrar de graça numa matinê que tinha ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. E em troca eu tinha que angariar pessoas para ir nessas festas. Ganhava ingresso, né? Eu tinha que... Mas durou um mês só, eu desisti, porque eu te conhecia os outros promoters, por isso que eu tentei fazer isso. Mas durou um mês, eu desisti, porque simplesmente eu não levava jeito para chamar gente para essas coisas. Ninguém da escola queria, algumas pessoas só. E as meninas com quem eu andava, o pessoal lá do clube, que eu era sócia, né, a ABB, eu já falei sobre o clube aqui, nem sempre as mães deixavam elas irem. E eu não queria ir sozinha e tal. E a segunda coisa é que eu dançava, gente, passinhos de axé music, entre outras coisas. Tipo, dança do patinho. Ah, não vou reproduzir aqui, Jesus. Era uma fase de calça jeans branca apertada, abaixo do umbigo, e topzinho, também branco. E aquelas danças axé music, toda coreografada, cheia de mãos pra lá, braços pra cima. Good God. Bom, eu tinha corpo pra isso, né? Então, por que não? Eu acho que é engraçado pensar nisso agora, é. Ai. Sem contar os passinhos de funk brasileiro e street dance que também estavam na moda. E eu adorava. Eu aprendia várias coreografias. A minha tristeza até hoje é não ter aprendido a coreografia do NSYNC, do Bye Bye Bye. Ainda mais quando eu vi o Deadpool e o Wolverine e fiquei assim, ah, meu Deus, se eu soubesse essa coreografia agora. Bom, não teria feito diferença nenhuma, né? Porque eu ia fazer o quê? Dançar na internet só porque eu vi no Deadpool? Sei lá, sei nem porque eu falei isso. Tinha também uma matinê que eu e essas amigas da época fomos umas 4, 5 vezes, que era num clube vizinho da BB, é o Monte Líbano. E a matinê se chamava Moon Night. Teve até uma especial que foi a Arabian Nights. Eu nunca vou esquecer, eu tava atravessando o salão pra buscar uma bebida, sei lá, refrigerante, porque, né? Tinha o quê? 12 anos. E um cara apoiou a mão na minha cintura e falou, já é ou já era? Eu olhei pra cara dele e falei, já era, e continuei andando. Teve outro uma vez também, eu tinha uma mecha de cabelo vermelha, foi antes de eu pintar ele todo de vermelho, né? Mas eu fazia uma mechinha, na verdade eu fiz uma mecha loura e depois eu fiz uma mecha vermelha por cima. E um maluco chegou pra mim, sussurrou no meu ouvido assim, eu quero um pedacinho desse doce de morango. What the hell, man? O carioca é algo de outro mundo, sério. Eu lembro que nessa época não importava muito quem chegasse em mim, nas festinhas, eu nem olhava pros caras. Alguns eram até bonitinhos e minhas amigas me julgavam por eu nem ligar pra eles. Mas eu tava apaixonada, gente. Eu tava apaixonada por um carinha aí. E quando eu me apaixono, pode descer o Thor na terra que eu ignoro totalmente.
Mas mesmo que eu não tivesse apaixonada, eu nunca entendi muito essa coisa de beijar na boca de estranhos só por beijar. A não ser que rolasse uma química, tivesse ali alguma atração. Eu sempre tive que ter alguma coisa, alguma quedinha, pelo menos, sabe? Por alguém, pra querer beijar. Eu tinha umas amigas na escola que era quase uma competição. Eu nunca tive nem de perto prazer nisso. Nada. Absolutamente zero pra mim esse tipo de situação. Qual é o nome disso mesmo? Quando você só consegue ficar com alguém quando tem sentimentos pela pessoa? Demissexual? Acho que é. Bom, nessa época de matinê, de qualquer forma, era só beijo, né? Não tinha nada mais além disso. Então, mas ainda assim, eu só queria mesmo quem eu gostava. Enfim. Tinha umas festinhas também, que a gente podia até considerar matinê, por conta da categoria de começar umas 6 ou 7 e ir até meia-noite, que aconteciam no próprio clube, a ABB, que eu já falei algumas vezes. Eu vivia lá, né? Então, tava lá todo dia, praticamente. Aí, alguns sábados, eles abriam o salão do segundo andar para servir de discoteca. Era um salão enorme, gente. Era salão de casamento, assim. Cabiam, sei lá, acho que dava para botar ali umas 60, 70 pessoas lá dentro ou até mais. E aí botavam os DJs, e eu achava o máximo. Não porque eram festas boas e incríveis, vejam bem. Mas porque era exatamente o que eu queria, né? O que eu gostava era só os grupinhos de pessoas conhecidas, só a nossa galera, músicas da época, a gente tá falando aqui de 1998, 7, 8 e 1999, então muitas músicas dos anos 80 e 90 que tocavam, que são as minhas músicas favoritas até hoje. Tinha as minhas amigas e os carinhas que a gente gostava. Porque eles não iam para as matinês que a gente ia lá do Monte Líbano e caramba 4. Porque eles eram mais velhos, né? Eles não estavam nem aí, eles iam pra nights de verdade. Eu não queria estar longe, eu queria estar nessas festinhas na BB, né? E eles estavam, né? Nessas eles iam. Então, esses sábados, cara, eram os melhores. Era inocente, divertido, as mães estavam lá nas mesas do primeiro andar, sabendo que as filhas estavam bem, seguras a poucos metros de distância. Nós dançávamos ao som de Backstreet Boys e Spice Girls. A gente flertava com os rapazes que a gente queria. Os rapazes que a gente não queria flertavam com a gente, que é o natural da vida. A gente saía de vez em quando do salão lá pra fora, né, pra olhar o céu noturno e a piscina do clube a piscina do clube lá do alto, quando dava vontade da gente parecer melancólica e adulta. E pra fazer também com que os rapazes sentissem a nossa falta lá na pista de dança, claro. Tantas memórias, tantas histórias. Oh, meu. Eu lembro dessas festas, das pessoas dessa época. E vem a música Rhythm of the Night na cabeça. Quando Corona ainda era uma cantora e não um vírus. Vem também Christina Aguilera, bem mais jovem. Britney Spears, antes de dar a louca. W. Nossa, W. W era famoso na minha época. Enfim. Às vezes eu sinto falta dessa versão de mim mais nova, que se conectava mais fácil com as coisas e com as pessoas. Não se enganem, gente. Eu sempre tive meu lado filosófico e melancólico. Isso é meu desde criança. Eu filosofava quando bebê. Mas eu tinha, assim, um lado mais leve, que a vida ainda não tinha pisado e arrancado de mim. E de vez em quando eu até tento rever Buffy e Dawson's Creek para tentar resgatar essa Vivi mais leve, mas, olha, é difícil. A minha mãe falava das discotecas do tempo dela e como eram mais inocentes e tal. Os rapazes indo buscar as meninas nas cadeiras para chamar para dançar. Aquelas músicas dos anos 60. Doris Day, lencinho no pescoço. Até tinha isso, mas era festa de criança na escola. Isso sim, as meninas ficam lá esperando os meninos chamarem para dançar. Isso era uma coisa também que eu acho que a minha geração, quando criança, pegou da minha geração da minha mãe mesmo, de fato. Mas isso mudou muito rapidamente. Quando eu era adolescente já não tinha mais isso. Ela dizia que... Bom, ela julgava as minhas matinês, que os rapazes já não queriam dançar com as meninas, que queriam sussurrar no ouvido delas, já querendo beijar, já querendo pegar, às vezes coisa muito mais, né? Pegavam nas cinturas à força, passavam a mão na bunda sem pedir permissão. Minha mãe falava essas coisas e ficava horrorizada.
Bom, tirando essa última parte, é claro que de fato ela tinha razão, isso de fato acontecia. É curioso que é mais ou menos como eu me sinto olhando agora para o passado e lembrando das matinês e o quanto elas eram inocentes, pelo menos para mim, quando eu comparo com o que eu ouço dos adolescentes de hoje. Ou até mesmo quando eu vejo o uso de celular pelos adolescentes para situações que deveriam ser particulares, respeitadas. Na verdade, não deveria nem existir essa possibilidade dessas situações serem filmadas, né, gravadas. E celular só começou a ficar na moda quando eu já era quase adulta, então eu não tive que passar por essa preocupação que os adolescentes, as adolescentes principalmente, têm hoje em dia. Isso deve ser bem tenso. De qualquer forma, assim como minha mãe, eu acho que eu sofro de uma ilusão por achar que em outros tempos a coisa era mais inocente e diferente. Que talvez não fosse, cara. Não fosse. Eu acho que é um recorte que a gente faz de como talvez nós agíssemos nessas situações. Mas a verdade é que as festas e as matinês para adolescentes não diferem muito e os jovens também não. O que muda é a tecnologia. Isso sim pesa de um jeito que eu jamais vou entender, justamente por nunca ter vivido isso na minha adolescência. Será que o jovem de antes, como não tinha sempre uma câmera na cara e à disposição, tinha mais espaço para errar e aprender com os erros? É bom ou ruim essa superexposição e o superacesso a tudo que acabam acelerando os aprendizados e atrasando outros? Eu não tenho nenhuma dessas respostas, eu também não sei o que é melhor, o que é pior. E não importa muito, né? Porque o tempo não para, a gente segue em frente com o que a gente tem hoje, com a realidade de hoje. O passado não vai voltar, a gente não vai voltar para o que era. E pode até parecer que eu esteja soando saudosista, mas eu juro que eu não tô. É justamente por estar no passado, essas coisas, que essas lembranças resgatam um tempo mais inocente, porque ele não existe mais. Isso é uma ilusão. Eu acho que a gente acha que é mais inocente justamente por estar no passado, por não existir mais, entende? Ter essa segurança de falar que a coisa não existe mais. E é bom lembrar dessas matinês, do que foi vivido, do exercício de reconstruir as cenas, de como deve ter sido, de tentar alcançar, mesmo que só na minha mente, a voz de um crush antigo, de algumas falas ao pé do ouvido, das coreografias das danças, das conversas com as minhas amigas, das trocas de olhares insinuantes, cheios de significado e romantismo e esperança. Ai, eu tinha 12 anos nessa época, dessas primeiras matinês, talvez 11, 12. E eu nunca vou esquecer de uma música de funk, do Claudinho e Buchecha, tá aí, carioca, essa é pra vocês, que me marcou muito. Tinha um trecho da música que era assim, é a música Nosso Sonho, vocês conhecem. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Aí tinha a minha melhor frase, que era: seus 12 aninhos permitem somente um olhar. Que nostalgia. Até o próximo episódio.